Graça e a paz. Todos estão de pé em nome de Jesus. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado. Diga para ela, fica firme. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui nessa noite, crendo que Cristo é a nossa rocha e que nele nós não seremos abalados de maneira nenhuma. Amém? Vamos orar ao Senhor dos Exércitos. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado e por um instante orar pela vida desse irmão, dessa irmã, abençoando a vida dele, abençoando a vida dela, profetizando um tempo de Deus, profetizando um tempo do Senhor, profetizando que esse irmão não será abalado, que essa irmã permanecerá firme na fé, e que nessa noite de cura, nessa noite de fé, de libertação, o Senhor irá ministrar aos nossos corações de uma forma poderosa, para que nós permaneçamos inabaláveis no Senhor dos Exércitos. Ore por esse irmão, por essa irmã agora, profetizando um tempo de Deus, o tempo do Senhor, a visitação dos céus. Deus amado, Deus bendito, graças te damos, meu Pai, pela tua beleza, pela tua maravilha, Senhor, pela oportunidade de te servir. Somos sempre gratos ao Senhor, meu Pai, porque mesmo em meio à luta, à dificuldade, nós estamos de pé, nós permanecemos inabaláveis o Senhor, toda glória e toda honra pertence ao Senhor. Nessa hora colocamos o teu povo, a tua igreja diante do teu altar, pedindo que o Senhor visite os nossos corações, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor firme a fé de cada um, que todo espírito de dúvida possa sair, possa bater em retirada, em nome de Jesus. Abençoe todos aqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, que a misericórdia, a graça do Senhor os alcance agora, onde quer que estejam, que o Espírito Santo visite esse coração agora, ministre paz interior, ministre fé, ministre esperança, em nome do Senhor. Visite essa casa, visite essa família, visite esse homem, visite essa mulher, em nome de Jesus, meu Pai. Nós declaramos que a nossa fé, ela está firmada, ela está fundamentada no Senhor dos Exércitos. Se conosco, Espírito Santo, nos abençoe, renove a nossa fé, fale ao nosso coração, repreenda todo espírito de dúvida, todo espírito de enfermidade, bata em retirada, repreendemos todo espírito que vem para trazer cansaço, fadiga, inquietação, que vem para trazer perturbação na mente, ansiedade. Nós repreendemos agora, em o nome do Senhor dos Exércitos. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Hoje nós iremos falar sobre libertos do rancor. A libertação do rancor. Deus colocou no meu coração essa palavra hoje para ministrar ao nosso coração, tanto ao meu como ao seu coração, né? Libertos do rancor. Então eu gostaria que você, deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos bíblicos para que você possa acompanhar, não só na projeção aqui no Data Show, mas também na sua Bíblia, né? Mas vamos então partir da definição, o que é rancor, né? Porque rancor é aquele ressentimento amargo, é aquela aversão profunda. Rancor é um ódio profundo no coração, sentimento enraizado, né? É um coração rancoroso, ou seja, é algo que está bem profundo, é um ressentimento bem profundo, obrigado, irmã Cida, né? Ocasionado por alguma coisa que foi feita, por um ato alheio que foi feito e que te causou um dano, ou um dano material, ou talvez um dano moral. E isso fez com que você se debruçasse ou deixasse que um ressentimento profundo entrasse no seu coração. Rancor é uma recordação hostil, né, a atos ou acontecimentos que aconteceram, que fizeram, que você passou por ele, né, ou que alguém fez por você, né? Então isso é uma recordação que não foi tratada, um ressentimento profundo que não foi tratado, que não foi sarado, que não foi curado. Então a palavra de Deus vai nos advertir quanto aos perigos desse ressentimento, quanto aos perigos do rancor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo
de números 22 e 23. Atos capítulo 8, versos 22 e 23. Quem encontrou é livre para declarar o seu amor às Sagradas Escrituras, né? Senhor, eu amo a Tua palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 22, diz assim: portanto, arrepende-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em maldade. Em outras versões fala em fel de maldade, de ressentimento. Então o Senhor nos adverte para que a gente não guarde rancor no nosso coração, porque rancor é pecado. E aí o apóstolo, né, o escritor, ele vai dizer assim: olha, arrependa-te desse sentimento que está no seu coração. E aí no versículo 23, o Espírito Santo revela para ele qual era o sentimento, qual era o ressentimento que ele estava tendo. E ele vai falar: olha, um fel de amargura, inveja está no seu coração. Então rancor é pecado. Ressentir, guardar mágoa, rancor é pecado. Então nós precisamos nos arrepender. Se porventura há alguém nessa noite aqui que guarda rancor no seu coração. Quero ler também com você outro texto bíblico que vai nos advertir para que nós não tenhamos o rancor no nosso coração. E esse texto está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo de número 19. Provérbios capítulo 18, versículo 19. Senhor, eu amo a Tua palavra. Livro de Provérbios capítulo 18, versículo 19, diz assim: um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as tranças ou as trancas das portas de um castelo. Um irmão rancoroso, tem versões que já traz rancor no lugar de rixoso, né? Então o texto vai nos dizer que um irmão ofendido, um irmão rancoroso, ele constrói um muro de proteção ao redor dele, e ninguém consegue penetrar, ninguém consegue ultrapassar. É como as trancas de uma porta de um castelo. Imagina um castelo e aquelas portas de madeira grande com trincas bem feitas para poder impedir que alguém adentre o castelo. Assim é o rancoroso. O coração dele é fechado para as coisas. O coração dele fica fechado para a novidade de Deus, fica fechado para a palavra, fica fechado para aquilo que Deus tem. E ele é comparado como muros fortíssimos. Então há uma advertência do Senhor para que nós não deixemos que esse sentimento entre ou permaneça no nosso coração, que é o rancor, né? Outro texto bíblico também nos adverte contra os perigos do rancor. E agora nós vamos para a carta de Tiago, capítulo 3, versículo de número 14. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo de número 14. Glória a Deus. Senhor, eu amo a Tua palavra. Tiago capítulo 3, versículo 14. Quem encontrou, declare o seu amor à palavra do Senhor. Como é bom declararmos o nosso amor a Deus, é o amor à palavra do Senhor. Tiago 3,14 diz assim: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Ou seja, o texto bíblico diz que nós precisamos reconhecer tal sentimento. Se você tem esse sentimento no seu coração, não esconda esse sentimento, reconheça esse sentimento e se arrependa, porque não há proveito nenhum em guardar esse ressentimento, em guardar esse rancor no seu coração. Porque às vezes tem pessoas que são rancorosas, que guardam rancor, mas elas escondem, elas não querem assumir que são rancorosas.
elas não assumem que tem uma amargura no coração, e o texto está dizendo, olha, não minta, não esconda isso no seu coração, pelo contrário, confesse, peça perdão, porque isso só vai trazer prejuízo para a sua vida, isso só vai trazer prejuízo para o seu coração. Uma fortaleza irá ser construída, um castelo forte, e aí como alguém ou como Deus vai penetrar no seu coração, se o seu coração está fortificado? Então esses 3 textos ele nos adverte, né? É lógico que tem outros textos, mas esses 3 nos advertem sobre o perigo ou os perigos do rancor. Então, o que eu devo fazer é substituir o rancor. Substituir o rancor por outros sentimentos de amor, de paz, de esperança ao nosso coração, né? Como nós cantamos aqui e oramos para que o amor de Deus venha entrar em nós, venha nos convencer, venha mudar a nossa vida, porque é o amor que muda o mundo. É o amor de Deus que muda as nossas vidas. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus, porque o amor de Deus nos alcançou aonde nós estávamos, e nós estávamos perdidos, e o amor de Deus foi lá e nos alcançou, e nos trouxe para cá. Então substitua o rancor pelo amor, e por outros sentimentos proveitosos, né? Abra sua Bíblia comigo em Levítico capítulo 19, versículo 18. Como eu disse para você que está aqui nessa noite, para você que está nos assistindo aí no nosso canal, mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa ler alguns textos bíblicos e deixar que a palavra do Senhor flua profundamente no nosso coração. Livro de Levítico, capítulo 19, versículo de número 18. Senhor, eu amo a tua palavra. O texto bíblico diz assim, Levítico 19, versículo 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então há uma advertência aqui para que nós possamos substituir o rancor. E a primeira direção bíblica que nós encontramos aqui é que a gente precisa dominar o nosso interior. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que domine, que controle o nosso interior, porque o nosso interior, ele quer pagar na mesma moeda, o nosso interior, ele quer devolver da mesma situação, o nosso interior, o nosso eu, quer fazer, pagar com a mesma moeda ou até maior, né? Então, o texto bíblico diz que a gente precisa não deixar que a ira tome conta do nosso coração, não deixar que a ira nos domine, nos governe, mas deixar que o amor de Deus entre nos nossos corações. E aí o Senhor diz assim, eu sou o Senhor Deus, o suficiente para poder controlar o seu interior. Quantas vezes a gente precisa no nosso dia a dia, quantas vezes a gente precisa na nossa vida cristã, nos relacionamentos que nós temos, nós precisamos usar de um dos frutos do Espírito Santo de Deus, que está bem registrado no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, que é o domínio próprio. Pedir ao Senhor, Senhor, controle o meu eu, porque, Senhor, eu quero vingar. Senhor, eu fui muito afrontado. Senhor, eu perdi muito. Senhor, eu fui muito humilhado. Moralmente eu estou totalmente arrasado diante das pessoas, mas o texto, o desafio do Senhor, a palavra do Senhor para nós, é que a gente possa dominar o nosso interior. Não procure a vingança, nem guarde a ira no seu coração, ame o seu próximo, não deixe esse sentimento estar dentro do seu coração, ou seja, peça o controle do Espírito Santo de Deus. Peça ao Senhor, e quantas vezes a gente precisa fazer isso no dia a dia, nos relacionamentos, não deixe que isso guarde. Quantas vezes a gente precisa aprender que quando um sentimento ruim começa a se instalar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir a Deus que blinde o nosso coração, feche o nosso coração, e Senhor, não deixe que isso entre no meu coração. Nós não podemos fazer como muitos fazem, que é alimentar a ira, alimentar o rancor, alimentar e ficar alimentando aquilo, só vai criando raízes profundas e vira rancor dos nossos corações. Substitua o rancor, né? Provérbios capítulo 17, versículo 9, vamos ler esse texto agora. Livro de Provérbios, capítulo 17, versículo de número 9. Glória a Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. Provérbios capítulo 17, versículo 9.
vai nos dizer assim: quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Como é que eu interpreto esse texto, pastor? Como é que eu entendo esse texto? Vou ler novamente. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste num assunto separa os maiores amigos. O sentido desse texto é o seguinte: perdoe e esqueça. Não é você encobrir pecados, é você perdoar e você esquecer. É você perdoar e abrir mão. Porque se muitas das vezes nós trazemos problemas, porque a gente vai lembrar de coisas que já deveriam estar sepultadas. E isso pode trazer inimizade, isso pode fazer alguém ficar com raiva. Então perdoa e esqueça. Não é amnésia, é esquecer. Porque às vezes a gente perdoa, mas aí na roda de conversa a gente quer trazer de novo, a gente lembra de novo. Lembra daquele dia? Lembra daquela palavra? Aí o texto diz: olha, não é bom que faça isso. Porque se você insistir num assunto, se você insistir, de remoer o assunto, porque tem pessoas que gostam de remoer o assunto, gosta nós usamos um termo lá no norte de Minas, que não é muito saudável de falar não, mas é futricar, é mexer. Não vou nem falar o contexto assim que a gente fala isso, para você não ficar enojado, Mas tem gente que gosta de ficar ali futucando, futucando. Passou 1 ano, passou 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Aí o texto diz: olha, não insista nisso, porque você pode separar os maiores amigos, você pode perder um grande amigo. Perdoe e esqueça. Substitua o rancor no seu coração pelo perdão. Esqueça, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, olha uma outra orientação que nós encontramos aqui. Mateus capítulo 6, versos 14 e o versículo de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Senhor, eu amo a tua palavra. Porque se perdoarem aos outros nas ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Diga misericórdia. Substitua o rancor exercendo o perdão. Mas eu perdi isso. Mas moralmente eu fui afetado. Libere perdão. Perdoe o pecado, perdoe o erro deles, diz o texto bíblico, para que o vosso Pai perdoe você. Eu não perdoo de maneira nenhuma o que fizeram comigo. Então o texto bíblico diz que Deus não te perdoa. Olha o quanto isso é sério. Olha o quanto a gente fica amarrado, o quanto a gente fica preso ao outro, tudo porque a gente guarda o rancor, a ira, a raiva no nosso coração. E enquanto a gente está guardando e não perdoa, Deus não perdoa. Irmãos, e se a gente partir para a eternidade sem o perdão de Deus, nós não vamos para o céu. Nós não vamos para o céu, nós precisamos do perdão, da misericórdia do Senhor. Então, substitua o rancor pelo exercício do perdão, Substitua o rancor pelo amor. É fácil amar, não é, mas a Bíblia diz que a gente precisa amar, Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, vamos ler esse texto. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Senhor, eu amo a tua palavra. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 8. Glória a Deus. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor faz a gente superar.
O amor supera, faz a gente superar o erro, a falha que o outro teve, né? Quando alguém da nossa família erra com a gente precisa exercer amor, porque não há como sair da família, não há como abandonar a família. E quantas das vezes a gente erra um com o outro no nosso convívio, né, cristão, no nosso convívio de família espiritual, e as pessoas não exercem o amor, as pessoas não exercem o perdão. Vou ler novamente esse texto, né? Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados, ou poderia ser a multidão de erros. Então substitua o rancor pelo amor. Amém? Substitua o rancor pelo domínio próprio, substitua o rancor pela atitude de perdoar, de esquecer, substitua o rancor pelo exercício do perdão, libere perdão, porque o rancor, ele produz coisas ruins. O rancor produz queixas, resmungos, produz um coração ferido, um coração amarguroso. Você já conversou com uma pessoa amargurada? Você já conviveu com uma pessoa rancorosa? Com uma pessoa amargurada? Então, o rancor produz tudo isso. Jó capítulo 6 vai nos mostrar essa realidade. Vamos lá no Velho Testamento agora, no livro de Jó, capítulo 6, versos 2 e versos 3. Jó capítulo 6, versículos 2 e 3. Senhor, eu amo a tua palavra. Ah, se a minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram preceptadas. Jó, nesse momento aqui, Jó está profundamente rancoroso. E ele então diz, olha, se o meu rancor, se a minha raiva fosse pesada, seria mais do que a areia dos mares. Ou seja, Jó, aquele homem do capítulo 1, que era reto, temente a Deus, se desviava do mal, ele deixou ser dominado pelo rancor, porque perdeu seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu o dinheiro, tudo que ele tinha, perdeu a saúde. Quando a gente deixa o rancor dominar o nosso coração, sai coisa da nossa boca que não devia. Sai resmungos da nossa boca que não devia, queixas da nossa vida. Olha agora o capítulo 10, versículo de número 1. Jó continua ainda queixando-se por causa do rancor que estava no seu coração. Então ele vai dizer assim, capítulo 10, versículo 1: estou cansado de viver, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Ele está desanimado, ele está cansado de viver, e ele fala, eu vou falar mesmo. Eu vou falar mesmo da boca, eu vou falar tudo que está no meu coração, eu vou falar o meu rancor, né? Olha o que ele diz, darei livre curso à minha queixa, falarei da amargura da minha alma. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o rancor produz falatórios, falácias. E o inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus, ele nos aprisiona, ele nos prende, ele nos amarra, é pelas nossas palavras. As bênçãos vêm pelas nossas palavras, mas as maldições também vêm pelas nossas palavras. Então o rancor produz essas queixas, esses resmungos, né? Vamos ler outro texto. Mateus capítulo 12, versículo de número 34, é um texto que a gente muitas das vezes cita esse texto. Mateus capítulo 12, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de número 34. Senhor, eu amo a tua palavra. Mateus 12, 34, eu vou ler todo o versículo, ele diz assim: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa rancorosa,
ela vai falar do que está cheio o coração dela, ela vai se queixar, ela vai reclamar, ela vai remoer, ela vai lembrar, ela vai ressentir, ela vai falar, ela vai colocar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Isso é uma grande verdade, isso é uma grande realidade. E o outro texto que nós vamos ler ainda nesse aspecto aqui de que o rancor produz resmungos, queixas, é Romanos capítulo 3, o versículo 14. Senhor, eu amo a tua palavra. Romanos 3, 14. Glória a Deus, diz assim: a boca eles a têm cheia de amargura e maldição. Ou seja, a boca do rancoroso, ela é cheia de maldição e cheia de amargura. Então o rancor produz isso. O rancor traz esses queixumes, esses falatórios, esses resmungos, né? E eu quero finalizar essa palavra, antes da gente orar, colocar diante do Senhor, mostrando para você alguns exemplos bíblicos de pessoas que tiveram o rancor no seu coração. Algumas conseguiram superar o rancor, outras não conseguiram superar o rancor, né? E o primeiro exemplo que eu quero trazer para nós aqui está em 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo de número 10. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Esse texto vai nos relatar a história de uma mulher chamada Ana. 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 10. Senhor, eu amo a tua palavra. Olha o que o texto bíblico diz. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada de espírito. Ou seja, rancorosa, amargurada. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana, a história dela mostra que quando chegou nesse momento aqui, ela estava orando, porque ela estava angustiada, rancorosa, não tinha filhos, e ela sofria, né? Hoje se chama de bullying. Ela sofria com, né, a sua família, ela sofria com a outra esposa do seu marido, que ofendia ela, porque ela não tinha filho. Naquela época, né, a mulher que não tinha filhos, a mulher que era estéril, aquela mulher era muito zombada, a mulher era humilhada, porque ela não conseguia, ela era tida como alguém que tinha um problema seríssimo, com uma doença contagiosa, porque ela não iria dar sequência à genealogia, ela não ia dar sequência à família. Então ela era muito desprezada, zombada, criticada, e ela estava tão amargurada, que chegou um momento que ela sobe para poder orar, para poder buscar ao Senhor, e ali ela está na presença do sacerdote, mas ela não conseguia nem falar, né? Ela só gesticulava e não saía
a voz porque ela estava tão amargurada, mas ela apresenta a causa a Deus, ela apresenta ao Senhor, e aí ela consegue vencer o rancor e receber a bênção de Deus. Depois os capítulos 2, 3, vai narrar o que Ana recebeu, porque Deus abençoa, ela volta para casa e ela consegue engravidar. E aí ela cumpre o propósito de entregar aquele menino para o Senhor, e ela leva o menino depois de um tempo e entrega para o profeta Eli, e aí o sacerdote Eli, melhor dizendo, e ali Samuel aprende e é um dos grandes profetas de Israel. E a Bíblia diz que ela engravida e tem outros filhos. Ou seja, uma pessoa que conseguiu superar um rancor, porque foi na presença de Deus, porque se humilhou na presença de Deus, porque não ficou na roda lá da família, choramingando, reclamando, xingando, retribuindo o que ela recebia. Não, ela foi na presença de Deus, ela foi falar com Deus, ela foi chorar na presença de Deus, ela foi dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, e ela consegue vencer o rancor. Nós temos um outro exemplo também de uma pessoa que consegue superar o rancor e libertar-se do rancor, que é o rei Ezequias. Vamos ler Isaías capítulo 38, a partir do versículo 10. Glória a Deus. Isaías capítulo 38. Senhor, eu amo a tua palavra. A partir do versículo de número 10. Diz assim o texto bíblico, Isaías capítulo 38, a partir do versículo 10. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de passar pelas portas do além. Fui privado do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor, como tecelão enrolei a minha vida. Ele me cortará do tear, do dia para a noite darás cabo de mim. Esperei com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Eu sussurrava como andorinha ou o gruou, e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Sê tu o meu fiador. Que direi? Como falou, assim ele me fez. Andarei vergonhosamente pelo resto dos meus anos, por causa da amargura da minha alma. Versículo 16. Senhor, por causa dessas coisas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem à cova não esperam em tua fidelidade. Esse cântico é do rei Ezequias, porque o rei Ezequias, ele vai declarar aqui que ele murmurava, que ele reclamava de Deus, que ele reclamava do Senhor. Uma doença veio sobre ele, e ele não queria morrer com aquela doença, ele não queria ir para a cova. E ele reclama, ele olha para cima, ele pede o socorro, ele fica com raiva de Deus, ele guarda rancor no seu coração, até que ele resolve se humilhar, até que ele resolve entender que Deus está acima de todas as coisas. E ele então resolve se quebrantar diante de Deus, e aí Deus entra e cura Ezequias e dá mais anos de vida para Ezequias. Então Ezequias é um exemplo de alguém que conseguiu superar o rancor, porque foi na presença de Deus, porque reconheceu quem era, porque reconheceu o seu estado, reconheceu quem ele era, reconheceu as suas falhas e se arrependeu. Mas eu quero terminar essa palavra citando o exemplo agora de uma outra pessoa, que também foi invadido pelo rancor, mas esse não conseguiu superar, não conseguiu ser liberto desse espírito de rancor. Que alguém que está com o coração rancoroso, não siga o exemplo desse homem
que está registrado no livro de 2 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 22. 2 Samuel, capítulo 13, versículo de número 22. Glória a Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. Segunda Samuel, capítulo 13, versículo 22, nós temos a narração aqui da história de um homem chamado Absalão. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon. Lembra a definição que eu há poucos instantes falei de rancor? Rancor é um ódio, é um ressentimento profundo. Porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter este violentado Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava as suas ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para ir até lá. Absalão foi falar com o rei e disse: eis que este teu servo está fazendo a tosquia das ovelhas. Peço que o rei e os seus servidores acompanhem esse teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos, para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir, contudo o abençoou. Então Absalão lhe disse: se o rei não quer ir, pelo menos deixe que o meu irmão Aminon nos acompanhe. Porém o rei lhe disse: por que ele iria com você? Absalão insistiu, e o rei deixou que Aminon e todos os filhos do rei fossem com ele. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou a sua mula e fugiram. 2 anos se passaram, e o ódio continuou no coração de Absalão. Aminon havia errado, porque Aminon desonrou, estuprou a irmã de Absalão. Desonrou a filha do rei, estuprou ela, violentou ela e depois abandonou ela. Mas 2 anos se passaram, que a mágoa e o rancor, o ódio alimentava Absalão. 2 anos que ele ficou planejando como iria matar o seu irmão. Até que ele consegue, em um momento de festa, que é onde ia celebrar as tosquias das ovelhas, a prosperidade, ele resolve bolar um plano para poder matar o seu irmão, e assim ele faz. Então nós vimos 3 exemplos. 2 conseguiram superar o rancor, mas esse aqui não conseguiu. Ele levou cabo, ele não perdoou, ele não esqueceu. Que você possa, se algum momento da sua vida, não sei o seu coração, Deus sabe, mas se em algum momento da sua vida o rancor chegar no seu coração, libere perdão, esqueça, supere, não deixe o ódio estar no seu coração, porque o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos transformar através do amor dEle, o amor que muda todo o mundo. Amém, gente? Você pode fechar sua Bíblia e se colocar de pé. Nós queremos orar nessa noite. Você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, gostaria que você encontrasse um lugar agora também para você orar pela sua vida, para que Deus te liberte de todo o rancor, de todo o ódio que porventura está visitando o seu coração. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Se você quiser ficar em pé, quiser ajoelhar, se você quiser vir à frente aqui no altar também, para a gente orar por você. Nós vamos orar, irmãos, porque isso é muito sério. E às vezes há pessoas que ficam escondendo o rancor no coração, dizendo, não, E o texto bíblico diz, olha, não minta, seja sincero. Se você tem guardado rancor, se você tem odiado as pessoas, ore ao Senhor, peça a Deus
que substitua pelo amor, pelo perdão no seu coração. Nós vamos orar agora e apresentar ao Senhor as nossas vidas, porque nós vivemos, irmãos, nós vivemos, e enquanto nós vivemos, nós temos a chance de ser ferido pelas pessoas, ou de ferir as pessoas. Isso faz parte da nossa convivência humana em sociedade. E o Senhor quer que, de maneira nenhuma, o rancor, o ódio alimente a sua alma, alimente o seu coração. Por isso, nessa noite, se você guardar rancor de alguém, libere agora o perdão para essa pessoa. Peça perdão agora a Deus, porque você está com esse sentimento no seu coração. Confesse para o Senhor, rasgue o seu coração diante de Deus, não minta para Ele. Fala com o Senhor e peça ao Espírito Santo de Deus que visite o seu coração. Peça a Jesus que ministre amor ao seu coração agora, em nome de Jesus. Libere perdão para essa pessoa que te feriu, que te magoou, que falou mal de você. Peça ao Senhor que arranque do seu coração esse sentimento raivoso, rancoroso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Senhor dos exércitos, visite o coração nessa noite, Senhor. Visite os nossos corações essa noite, de todos quantos estão, Senhor, aqui presente, presencialmente, ou aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, que ouviram essa palavra. Visite o coração desse homem, dessa mulher. Visite o coração desse pai, desse filho, desse esposo, dessa esposa, dessa mãe. Coração desse irmão, desse tio, desse primo, desse sobrinho, desse amigo, desse cunhado, dessa sogra, dessa nora, desse sogro, desse genro. Oh Senhor, visite o coração dessa pessoa agora, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai nos libertando, Senhor, de todo sentimento de raiva, de ira, de todo sentimento de amargura do nosso coração, de todo sentimento, de todo rancor, Senhor, de todo sentimento profundo que há nas nossas vidas. Deus tenha misericórdia de nós, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Faça o teu sangue purificador, o teu sangue que liberta, o teu sangue que purifica, o teu sangue que cura, o teu sangue que perdoa. Nos envolva com o teu amor nessa noite, meu Pai. Nos envolva com a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos, ó Deus, liberando essas pessoas que nos feriram, liberando essas pessoas que, de uma forma, trouxe danos para a nossa vida, Senhor, liberando essas pessoas, meu Pai, que nos causaram dor e sofrimento. Tenha misericórdia, Espírito Santo de Deus, nos visite, Senhor, nos visite com o perdão, nos visite com o teu amor, Senhor, nos visite com o domínio próprio, Espírito Santo de Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor amado, nesta noite. Apresentamos nossa alma, nossa vida ao Senhor, pedindo a misericórdia, pedindo a tua graça, pedindo a tua Shekinah, pedindo a tua presença de forma poderosa, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor dos exércitos, meu Pai. Tu és maravilhoso. És inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. És inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra
quem tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo.